E retorno agora, tem 4 anos que eu retornei. E nesse meu retorno, eu tenho buscado meu espaço, né? Então, é muito importante para mim ter a escuta, ter o olhar, ter o reconhecimento dos colegas. Isso me honra, me alegra muito e me dá muita esperança, né? Então, muito obrigada, Valesca, ao Júlio, a Neida, né, pela lembrança e por me permitir estar aqui. Muito feliz também por estar com a minha parceira, amiga, Mirza Toschi, parceira de longa data, né? Hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, ter amigas, ter parceiras, né, que se encontram do lado certo da história, é muito reconfortante, né? Então, particularmente importante estar aqui. Falo a partir do CADIO, é um grupo interinstitucional de estudos e pesquisas sobre as relações entre as tecnologias e a educação. Nós já temos 12, 13, né, o número 13 anos, né? É um grupo interinstitucional, nós temos alunos de iniciação científica, alunos de graduação dos cursos de licenciatura, professores da rede estadual e municipal que trabalham como pesquisadores no nosso grupo, professores da PUC Goiás, da UEG, da UFG, do IFG, campus Anápolis, campus Inhumas, campus Goiânia, do IF Goiano. Então, é um grupo com uma participação ampla, extensa, interdisciplinar, o que também é um espaço importante, né? Hoje é importante a gente valorizar os espaços de diálogo, de discussão, de estudo, e isso a gente consegue fazer no CADIO. Vamos ver se eu consigo mexer com isso. Acho que é assim. Vai levar muito tempo. Se levar muito tempo, eu começo aqui. Bom, enquanto vai carregando aqui, a gente vai conversando então. Eu vou falar da questão da mediação a partir de uma análise situada do trabalho docente. Porque o que a gente verifica no que diz respeito a estudos e pesquisas no campo da educação em geral, mas muito particularmente quando a gente fala da relação entre tecnologia e educação. Quando as pesquisas são pesquisas que se referem às políticas educacionais, ao contexto mais amplo, a gente encontra muitos estudos com uma abordagem crítica, com uma abordagem contextualizada, com uma abordagem que faz uma leitura histórico-social, vamos dizer assim. Quando as pesquisas vão se tratar de aspectos didático-pedagógicos específicos, em geral, esses aspectos não são relacionados a essas questões de ordem macro. Então, a gente encontra no pensamento sobre essa temática essa diferente forma de abordar. Então, o macro numa perspectiva crítica e o micro numa perspectiva mais ingênua. Então, eu vou tratar da mediação a partir de uma análise situada do trabalho docente, porque eu tenho a pretensão de fazer essa articulação entre o macro e o micro, né? Entre as determinações do contexto socioeconômico e as práticas pedagógicas, né? Isso porque as políticas educacionais, elas têm repercussões diretas nos processos de ensinar e de aprender, na forma como a gente organiza o ensino. Então, como eu vou falar de mediação em práticas pedagógicas à distância, me interessa pensar, então, a organização do ensino, mas sem deixar de levar em consideração os determinantes e os condicionantes de ordem histórica, social, política e tudo mais, dos marcos legais e tudo mais, né? Então, falar da organização do ensino, falar das práticas, dos processos educativos, implica, na nossa concepção, em falar da relação
de professores e de alunos com o saber, relação com o conhecimento. Parece óbvio, mas tem uma certa, um certo esquecimento disso, parece, uma certa ofuscação, um ofuscamento disso, né? Quando a gente fala da tecnologia, parece que a tecnologia se impõe a essa questão que é estruturante de uma prática pedagógica, que é a relação do professor e do aluno com o conhecimento. No final das contas, a gente resume todo o processo de ensino e de aprendizagem, né? Ou ele não é resume, mas todo o processo de ensino e aprendizagem está, na verdade, fundado na maneira como a gente pensa essa relação aí, tá? Por quê, né? Porque vou chegar aí, porque que eu estou falando de essência e aparência, né? Por que falar da relação com o saber nos remete a essa questão? Vamos pensar aqui, né? Vou dar um exemplo, os exemplos super simples têm algumas vantagens e alguns problemas, vou marcar com as consequências disso aí, né? Vamos pensar, eu estou olhando a janela da minha casa, todo dia eu vejo o sol nascer no mesmo lugar, no meio-dia o sol está no mesmo lugar e ele vai morrer no mesmo lugar. Minha casa está paradinha no mesmo lugar, né? Então, o sol está fazendo um percurso em volta, né, a partir da minha janela. Bom, então parece que a casa está paradinha no lugar e o sol não, né? Essa é uma experiência diária que eu tenho, né? Uma experiência sensorial, é como a gente percebe. Mas suponho que ninguém aqui hoje vai defender uma teoria geocêntrica, né? A gente sabe disso, não é isso? Então, essa experiência diária, sensorial, nos permite acessar o que é aparente, o que é imediato. Por isso que a relação central, aí, a questão da relação com o saber, vai nos remeter a essa relação entre essência e aparência. Então, eu olho como está acontecendo, eu vejo, eu sinto, né? Eu posso medir, eu posso pesar. Então, os aspectos aparentes, os aspectos concretos, os aspectos imediatos, me dão um acesso imediato a uma forma de conhecimento. Bacana, né? Só que a gente sabe que o Sol não gira em torno da Terra, né? Que o planeta também não está parado, então nem o Sol gira em torno da Terra, nem minha casa está paradinha no lugar, né? Nem o planeta onde minha casa está não estão parados no lugar. Ou seja, não basta olhar um objeto para conhecer esse objeto. Olhar o objeto, esse olhar no sentido amplo, né, de acessar imediatamente, vai me dar um acesso à aparência do objeto, né? Então, como é que eu faço para acessar a essência? Por isso que eu vou centrar a discussão sobre mediação nesse aspecto, porque é disso que se trata, né? A mediação vai nos remeter a essa possibilidade, e eu vou defender a tese aqui de que não existe uma maneira só de ver a mediação, de conceber a mediação. Tudo bem? Ok? Podemos tocar para frente aqui? Vamos lá. Então, vamos lá, né? Então, a aparência é um modo imediato que a realidade emerge, né? E a partir daí que começa o processo de aprendizagem. E muitas vezes a gente pensa que termina aí. Apresenta o conteúdo para o nosso aluno, acessamos um texto, quem faz pós-graduação na área de ciências humanas sabe bem do que eu estou falando. A gente começa a ler uns textos difíceis, né, Lucas? E aí a gente lê uma primeira vez e fala assim, puxa vida, eu não entendi nada, né? É a primeira vez, é o primeiro contato, é uma relação com uma informação a qual você está acessando. Acessar a informação não é garantia de aprendizagem, não é garantia de captar essa informação. Essa ideia é uma ideia sem mediação. Essa ideia é a ideia de que eu acesso imediatamente o conhecimento, né? Então, essa aparência, isso que a gente vê de imediato, tipo o sol passando lá pela minha janela, é importante, me revela algumas questões sobre o fenômeno que eu estou observando, me dá indícios para eu tomar atitudes, né? Eu falo, por exemplo, eu vou escolher onde eu vou colocar um vasinho de planta, em que janela que eu vou colocar um vasinho de planta. Vou colocar o vasinho de planta na janela onde passa o sol. Né? Eu sei que, né, o sol não passa lá, eu sei que o sol não está girando, mas
para eu tomar essa decisão onde eu vou colocar o meu vaso de planta, essa percepção é suficiente. Essa percepção aí me basta. Então, essa relação com o aparente, com o imediato, não é algo a ser descartável, não é algo nocivo. O que a gente está destacando aqui é que é uma percepção parcial, que não é suficiente para a gente aprender. A relação com o aparente não é suficiente para que aconteça uma compreensão do objeto, para que a gente apreenda o objeto na sua essência, né? Ok? Frente. Bom, dito isso, né, pensando então que o que eu vejo tanto mostra como oculta, mostra em parte e oculta em parte o objeto. Quando a gente se depara com o objeto, quando a gente vê esse ver no sentido amplo aí, a gente está acessando alguns aspectos desse objeto e está deixando de acessar inúmeros outros. Aí, para dar um exemplo, eu vou pedir licença para vocês, eu vou mostrar uma imagem, né? Mas é uma imagem chocante, mas é um fato recente da nossa... Oi? Pra cá, né? Todo mundo deve ter visto ter informação sobre esse fato, pelo menos um dos fatos que está sendo informado aí, é o site G1, né? Um conglomerado comunicacional que domina o processo midiático de comunicação no nosso país. O reitor Chancelier foi uma das primeiras vítimas do processo de regressão política que nós estamos vivendo. Ele foi acusado de fazer, tem tudo a ver, né, com a educação à distância, ele foi acusado de fazer um desvio de recursos de educação à distância de uma gestão que era a gestão anterior a dele, né? Então, acusado disso, de um desvio de recursos, acusado, nada comprovado, ele foi acusado de um desvio de recursos que foi feito numa gestão anterior a dele, né? Feito isso, ele foi preso para averiguação, foi detido para prestar depoimentos, foi submetido a uma situação vexatória. Esse homem é um professor, ele se formou na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Ele fez a graduação, fez mestrado, doutorado, fez uma carreira acadêmica nessa instituição até chegar ao cargo de reitor. E no cargo de reitor ele passou essa situação vexatória, né? Não vou entrar em detalhes, que não precisa, né? A gente pode acessar aí todas esses recursos de mídia que nós temos hoje disponível, que mostram, né, a aparência e o imediato das coisas, né? E ele foi proibido de entrar na instituição onde ele trabalha. Então, depois de ser liberado desse processo, ele morava em frente à instituição, ele tinha orientandos de mestrado, de doutorado, ele não podia entrar na instituição, ele não podia orientar, ele teve que interromper todo esse processo. E aí ele não suportou, aí são questões diversas que não nos cabe aqui avaliar e comentar, ele se matou. E a notícia saiu assim. Só lá dentro, isso aqui lá era a página de abertura, só lá dentro é que a gente vê que eles estão associando duas informações distintas que não tem nada a ver uma com a outra, né? Então, eu aproveito esse exemplo, né, grotesco para falar, né, para chamar a atenção. Só olhar garante a compreensão? Só o olhar, só a leitura nos permite acessar o conhecimento, acessar a informação, né? Então, o acesso a uma informação nos permite, então, compreender, nos permite ter relação, ter acesso a uma determinada compreensão e alguns aspectos ficam a ver, né? Nós estamos vivendo um golpe de Estado, jurídico, midiático, parlamentar, com a crescente poder dos militares, e esse golpe não é um ato isolado, né? Ele é um projeto imperialista global, por meio do qual o capitalismo retoma suas formas de dominação. Então eu penso que a abrangência, a profundidade, a potência do que nós temos vivido
desde os primeiros meses de 2016, tem um efeito imediato no sistema educacional brasileiro. E não dá para eu falar de mediação sem fazer alusão, sem levantar esse aspecto aí, né? O programa Residência Pedagógica, por exemplo. O programa Residência Pedagógica é um novo, entre aspas, programa de formação de professores que visa induzir alterações no estágio curricular dos cursos de licenciatura. E isso por meio de uma oferta de bolsas que vão apoiar a inserção do aluno que cursa a partir do 5º período. Esse programa, uma outra emenda desse programa é intervir, adequar os currículos e propostas dos cursos de formação de professores. É importante a gente estar alerta a isso, não se trata apenas de oferecer bolsa, não se trata apenas de mais uma modalidade de bolsa que possa beneficiar os nossos alunos. Ele está articulado com metas de reformulação curricular da formação inicial e continuada dos professores, que, por sua vez, estão associadas às orientações da Base Nacional Comum Curricular. Então, é uma complexidade de aspectos que a gente vai acessando, né, por, como diria um militar aí se apropriando, né, desse discurso, que a gente vai fazendo aproximações sucessivas, né, até alcançar a maior complexidade desse fato. Ou seja, voltando à questão da mediação, né, pedagógica, o movimento intelectual do sujeito que aprende, ele vai da aparência para alcançar a estrutura íntima, a dinâmica do objeto, né, a essência do objeto. Então, é importante, na minha opinião, para a gente pensar diferentes perspectivas de mediação, para compreender que não existe um conceito único de mediação, mas que existem distintos conceitos de mediação, que a gente pode relacionar, por exemplo, a forma como a gente explica a relação com o saber e com o conhecimento, é que eu chamo atenção para isso. Né? Então, não podemos deixar de fazer essa distinção entre a essência e a aparência. Se eu ponho em questão essa distinção, eu considero que basta olhar para conhecer. Quando eu suspeito dessa distinção aí, dessas categorias, o que eu ponho em xeque, na verdade, é o papel da ciência e da teoria. Porque se eu acesso o conhecimento como um todo, se é suficiente o acesso que eu tenho ao objeto de conhecimento só pelo olhar, só pela imediatez, né, da minha relação com esse objeto, não precisa de teoria, não precisa de ciência. Né? Então, eu estou negando de fato, quando eu faço a negação dessa relação da essência com a aparência, eu estou negando a necessidade ou a existência da ciência e da teoria. Né? Então, há distintas concepções de conhecimento, de educação e que têm consequências. Por exemplo, onde é que está o conhecimento? Onde é que está o saber na relação pedagógica? O conhecimento, ele está na realidade, prontinho para ser capturado pelo professor e transmitido para o aluno, ou o conhecimento tem base na realidade, mas é um objeto de um trabalho cognitivo que o aluno precisa realizar sobre esse objeto. Tá ok, gente? Posso continuar? Dar um parecer aqui, que professora não dá conta de não ter um feedback aí, né? Ok, então tá, então vamos lá, eu estou aqui defendendo uma tese, né? Bom, o professor, ele entrega o conhecimento pronto para o aluno aprender, ou o professor conduz o aluno a entrar em contato com a realidade que vai inspirar constatações, descobertas? Se é assim, né, o que o professor tem que propor para o aluno? Né? Como é que ele trabalha essa descoberta? Ele trabalha um princípio de descoberta da realidade ou ele propõe para o aluno reproduzir essa realidade? Estou falando de distintas formas de mediação. Estou dizendo que não tem como não haver mediação, que a relação imediata, o ser humano não se coloca nunca numa relação apenas imediata, né? Tem uma relação mediada pelo conhecimento, mas que tem distintas maneiras de você compreender essa mediação. Está ficando mais complicado aí. E o recurso tecnológico? Ele é utilizado, seja no ensino presencial, seja no ensino à distância,
apenas pelo professor ou pelo aluno também. No último caso, né, se o aluno também se apropria, o meio tecnológico, ele aparece, ele é objeto de problematização ou ele fica invisível? Né? Porque se eu não estou muito ligada nessa história aí, na necessidade de superar uma visão imediata e alcançar uma essência, alcançar as determinações que compõem aquele objeto, eu também não vou ter muito interesse em deixar vir à tona o papel do instrumento tecnológico que eu estou utilizando. Ao passo que, se eu quero orientar o meu aluno nesse trabalho cognitivo de alcançar as determinações mais profundas do objeto, ao utilizar um recurso tecnológico, é importante que esse recurso tecnológico seja problematizado e não que ele apareça como invisível, como algo que vai transformar o acesso ao conhecimento como algo mágico. Né? Não, é preciso problematizar, trazer à presença esse recurso tecnológico. Né? Então, a gente pode perguntar, o poder material e simbólico desses objetos tecnológicos, ele está nos próprios objetos, ou esses objetos são meios e expressões de poder dos sujeitos que criam e se apropriam desse objeto? Aí tem então são duas concepções de mediação, né? Seja na relação com o conhecimento e na concepção da utilização das tecnologias na relação com o saber. Né? Me perdi aqui porque foi Então, nessa construção aí que eu estou fazendo aqui com vocês, né, eu penso que nós precisamos compreender a mediação como uma relação e não como um objeto que vai se interpor, seja entre o aluno e o conhecimento, seja um objeto nas mãos do professor promovendo essa cisão, né? É preciso sair do imediato para alcançar a essência do objeto do conhecimento. Isso significa que o sujeito que aprende, ele está numa relação direta com o objeto. Então, num processo de alcançar o imediato, se a questão é alcançar o imediato, não faz mal o professor se interpor entre o aluno e o conhecimento. Não tem problema colocar a tecnologia entre o aluno e o conhecimento, porque o que a gente quer? Acessar o imediato. Se é para acessar a aparência do objeto, basta ter um professor, né, que trabalhe, faça brilhantes exposições, ou recursos tecnológicos que vão nos permitir simular, fazer simulações, representar o conhecimento de diferentes formas, usando áudio, vídeo, cor, animação, enfim. O objeto tecnológico ou o professor se interpor entre o sujeito que aprende e o objeto de conhecimento funciona bem para acessar o imediato, mas para acessar a essência, aí essa interposição compromete. Né? Voltando à questão de quem está fazendo pós-graduação em Ciências Humanas e Educação aí, a gente fala, tem que sentar na cadeira e fazer a leitura e viver as suas dificuldades, né? A gente vai lá, as aulas são muito legais, os professores nos dão 1000 orientações, né? Os professores nos orientam nas leituras, eles compartilham com a gente, os mais generosos, né? Como a Mirza, compartilham com a gente o caminho, o percurso que eles fizeram, mas nada vai substituir, para que eu tenha acesso à essência, né? Esse percurso de leitura da minha professora não vai servir para mim. Então, eu tenho que entrar nessa relação, mergulhar, passar desse imediato e aparente que está na aula do professor, né? Que está nesse recurso tecnológico, nessa parafernália cheia de cores, sons, animações e tudo mais, que pode me seduzir. Eu tenho que ultrapassar essa barreira para buscar essas múltiplas determinações aí, né? Aí, vai passando. Vamos lá. Então, é preciso superar e pensar. Aí, o slide que estava ali colocado era um conceito de mediação. Então, pensar a mediação não como uma ponte, como algo que se interpõe entre o aluno e entre
o sujeito que aprende o objeto de conhecimento, mas pensar a mediação como uma relação. Então, uma relação que integra, que incorpora todos os aspectos que vão intervir, que vão compor o processo pedagógico. Agora eu preciso dos slides, por quê? Porque eu vou passar algumas imagens para ajudar a gente a pensar essas mediações. Vai mudar de computador. Está mudando o computador, né? Porque agora eu queria mostrar umas imagens para vocês. Já está chegando aí, ó. Está vindo. Então, se eu penso, né? Se eu penso que, se eu estou satisfeita, se o que eu pretendo é uma relação imediata com o conhecimento, esse tipo de situação aqui é profundamente comprometedor e danoso ao processo de aprendizagem. Se não, esse processo aqui, essa experiência que a gente está vivendo com o aluno, é um momento para problematizar. E é bom, né, que causa aquele distanciamento, vamos dizer assim. É isso aí. Né? Nós estamos usando um recurso que é um suporte para nos permitir acessar a informação. Né? Ele não vai substituir esse percurso cognitivo que o nosso pensamento tem que realizar, né, para acessar o conhecimento. Está demorando demais. Congelamento. É porque agora eu quero mesmo ver as imagens e analisar as imagens para vocês. Porque são distintas, são imagens. O que acontece? Tá, vai chegar, Valesca? Vai aparecer? Tá. Fé em Deus. Então tá. Deus é Pai, é grande, nós estamos aqui esperando. Enquanto isso, o que são essas imagens? São imagens que eu selecionei. A gente vai no Google Imagens, por exemplo, qualquer motor de busca da internet e faz a busca de imagens que expressem, por exemplo, educação à distância, tecnologia e educação, uso de tecnologia e educação. E aí tem muitas imagens, que são imagens que a gente está acostumado a acessar, a ver nas apresentações de PowerPoint, a ver nas ilustrações do livro. E o que eu quero é justamente conversar com vocês sobre essas imagens para além do que elas estão nos mostrando. É difícil. Eu posso pular, mas aí perde a graça. Oi? Pronto. Voltou. Pronto. Aí. Aqui. Horário. Pronto. Essa é uma imagem. Olha só. Vamos ver algumas imagens e conversar um pouquinho sobre elas, né? O que a gente pode dizer sobre essa imagem? Cabe muito conteúdo no pendrive? Ou o saber culto, o saber científico, o saber acadêmico, o saber letrado, que está presente nos livros, está sendo engolido pelo pendrive? Os aparatos tecnológicos, eles ocultam os saberes, eles estão revelando, eles estão ocultando o processo de constituição dos saberes. Se já o livro, a gente não lida muito com o livro como uma construção sócio-histórica, um pendrive que tem um monte de livro lá dentro, né? A gente reconhece isso nessa informação, nesse conjunto de informações que estão lá no pendrive, né? Isso aí, fazendo esse tipo de leitura, a gente está pensando num modelo interno de mediação, né? O que eu estou chamando? De modelo interno. Essa relação de que, essa mediação de que o contato com o conhecimento é suficiente para aprender, né? E aí, se eu tenho um suporte que me permite acessar muito mais conhecimento, é muito melhor no processo de aprendizagem.
Né? Então, essa é uma relação, uma visão de mediação interna, o processo de compreensão do objeto vai se dar automaticamente no contato com ele. Né? Uma outra. O tablet representa uma educação moderna, e a régua, o lápis, o caderno, a maçã, são símbolos de uma educação ultrapassada. O tablet está em cima, está acima, né, dos recursos que representam uma educação ultrapassada. Tá rindo ali o cara da informática, né? Tá achando engraçado, né? Ou na outra figura, as múmias ultrapassadas são professores com os olhos voltados para os seus livros ou seus cadernos de anotação. Então, essas figuras são múmias ultrapassadas. Oi? E o aluno, um jovem, uma criança, estão sentados em cadeiras perfiladas, todas voltadas para uma mesma direção, numa representação, num design espaço-geográfico que nós conhecemos muito bem. Né? E o jovem garoto supera todos eles com um único objeto: computador. Essa oposição entre o novo e o velho na educação não está representado pelas diversas maneiras de ensinar e aprender. O novo e o velho está sendo representado pelo tipo de tecnologia utilizada. É outro exemplo de uma relação imediata. Né? Então, o que representa um modelo pedagógico ultrapassado é a régua, o caderno, o lápis. O que representa um modelo pedagógico atual, presente, que atende às demandas do nosso tempo, é um computador. O que caracteriza um modelo pedagógico? É a tecnologia utilizada? Pode ser uma determinada perspectiva, né? Mas a gente está chamando aqui um modelo pedagógico, uma relação pedagógica, na nossa concepção que a gente está construindo aqui nessa fala nossa hoje, é a relação do sujeito com o objeto do conhecimento. Então, o que vai caracterizar os distintos modelos pedagógicos, e se ele é ultrapassado, se ele é avançado, se ele é atual, se ele está obsoleto, se ele ainda tem, embora ele já tenha muito tempo que ele está sendo colocado em prática, ele ainda tem relevância para o tempo atual, o que vai determinar isso é a relação com o conhecimento e com o saber. É a forma como eu estou propondo essa relação do sujeito com o conhecimento. Né? Então, de novo, a gente vê a tecnologia, a mediação, vamos colocar entre aspas, a mediação tecnológica como um recurso para ocultar as formas de acúmulo do saber. Eu tenho tempo aí? Você descontou o meu tempo de... Tá bom, então vamos lá. Nesse caso aí, a mediação se dá entre o quê? Tá vendo? É uma representação de uma situação de ensino e aprendizagem que o conhecimento e o saber está irrelevante aí nessa história. Né? Dá para passar aí, por favor? Outra representação, né? Vocês estão vendo que eu estou trazendo as figurinhas que a gente vê pra caramba aí nos textos, nas apresentações de PowerPoint, é isso mesmo. São as imagens que estão povoando o nosso imaginário aí, que estão presentes na nossa forma de ver essa relação com os recursos tecnológicos. Cadê o professor? Cadê a figura humana? Cadê o aluno? Essa é uma outra representação. Então, uma mediação tecnológica que oculta a figura humana. Né? Então, quem é responsável pelo processo educacional? De novo, aparatos, objetos, símbolos, em detrimento de uma representação da figura humana. E às vezes, eu não sei o que é mais grave, o que é mais perigoso, se é prescindir da representação da figura humana ou se é colocá-la dentro do aparato tecnológico.
colocá-la dentro do aparato tecnológico como um recurso para valorizar, significa que essas figuras humanas estão atualizadas, são modernas, ou significa aprisionar, né? Apreender, né? Num processo um tanto antropofágico, vamos dizer assim, né? De engolir essas figuras humanas aí. Então a gente coloca o sujeito dentro do dispositivo. Olha só, são apenas imagens, né? Não tem a pretensão de que essas imagens estão representando todas as possibilidades explicativas aí para a forma como a gente pode compreender as relações entre as tecnologias e a educação. E também não sou especialista em semiótica, então a ideia não é essa, é só mesmo um pretexto, né, para a gente ver que a gente pode interpretar de diversas maneiras e da gente pensar sobre o papel que nós temos atribuído às tecnologias, colocando-as como sinônimo de modernidade, de educação atual, de educação contemporânea, adequada ao nosso tempo. Quando, na verdade, se estamos falando de relações pedagógicas, de modelos pedagógicos, o essencial de um modelo pedagógico é a relação com o saber, com o conhecimento. Ok, então vai dar certo aqui, né? Ou seja, é a questão de um modelo de educação. Então, a gente está se submetendo a um modelo formal de educação que coloca a tecnologia como forma mistificada. Como se fosse a tecnologia e não o conhecimento que nos colocasse na condição de um sujeito do nosso tempo, de um sujeito da nossa história. Então, nós estamos falando de um modelo de educação, de um projeto de formação humana, né? E não nos enganemos, colegas, né? A formação humana é um projeto capitalista hegemônico também. Não é a ausência de um projeto. Tem um projeto de formação humana, né? Que está se instalando, que está pouco a pouco tomando espaço e que pode vencer se a gente não reagir e não lutar, né? Ninguém tem coragem de falar que é contra a educação. Nem esses caras mais doidos que se elegem de maneira fraudulenta têm coragem de falar isso, né? Então ninguém tem coragem de falar que é contra a educação, somos todos favoráveis à educação. A questão é que tipo de educação, porque para o capitalista a formação humana é um meio de atingir resultados. E resultados esses que podem ser, inclusive, excluir, né? Que podem ser, inclusive, marginalizar, que podem ser, inclusive, oprimir. Então, a gente pode falar de modelos pedagógicos e de modelos de mediação distintos. Então, um modelo de mediação formal e um modelo de mediação dialética. Estou chegando, que é por aí que eu quero falar. Vou concluir. Desconfigurou, mas tudo bem. Então, o modelo de mediação numa perspectiva formal é esse modelo de mediação que separa. Então, é uma mediação que se coloca entre o sujeito e o objeto, né? E nesse sentido, ela vai se apoiar ela vai tirar o foco da relação de conhecer, do conhecimento, e vai colocar numa ação externa que vai permitir acessar o conhecimento ou que vai nos dar a ilusão que estamos compreendendo aquele objeto apenas o acessando por meio de uma tecnologia, por meio de uma leitura superficial e tudo mais, né? Então, é uma mediação formal que vai ignorar a realidade, as causalidades, que nega a relação com a realidade objetiva. Ela se apoia em algo externo, né? Apresentando o processo de aprendizagem como se fosse algo mágico e não como se fosse um trabalho, né? Compreender um objeto é um trabalho cognitivo exigente, né? Então não é moleza mesmo, né? Então coloca como se fosse uma coisa mágica. Então a gente apresenta as informações e apresentando as informações isso é o suficiente para que o nosso aluno vá aprender. Então a gente faz muito isso. Puxa vida, preparei uma aula super legal, né? Preparei uma aula bacana, com um monte de recursos. Eu sou dona de fazer esse tipo de coisa, fico inventando e tudo mais, né?
Mas aí não rola. Não rola, não tem atenção, não tem a compreensão, né? E aí eu responsabilizo os meus alunos. Quando eu faço isso, eu estou tirando o foco, eu estou me iludindo de que, não, preparei uma aula interessante, isso é suficiente para o meu aluno aprender. Preparei um recurso didático pedagógico interessante, isso é suficiente para o meu aluno aprender, né? Não é. Não é, porque o processo de aprendizagem envolve tensão, envolve conflito, né? Envolve uma mudança, envolve uma alteração, envolve um deslocamento cognitivo. E esse deslocamento cognitivo não é algo apenas confortável, né? Eu digo assim, a gente goza no final, o processo é exigente, né? Então, o processo de apreender um objeto, de sair de uma visão que a gente tem superficial, imediata, provisória, temporária de um objeto e alcançar as determinações múltiplas, inclusive contraditórias, né? Porque, segundo a perspectiva que a gente está defendendo aqui, a realidade, o objeto, os conhecimentos envolvem contradição. Então, aprender nessa perspectiva exige um esforço. O prazer que a gente tem é o prazer de compreender melhor o mundo, se posicionar de forma crítica diante dele e se tornar agente de construção do projeto que a gente quer implantar. Esse é o grande prazer, né? E na perspectiva dialética, mediação numa perspectiva dialética, então vai numa outra... Deixa eu ver o papel aqui no chão, peraí. Estou acabando, viu, Cristina? Então, numa perspectiva dialética, vai pensar nos elementos que envolvem essa relação. Então, o aluno, o professor, o conhecimento e todos os outros elementos que estão envolvidos. Os recursos tecnológicos, o currículo, os processos de avaliação, os instrumentos de avaliação e os objetos tecnológicos também. Além de tudo, implica observar essa mediação no seu contexto, né? Porque um objeto de conhecimento acessado em diferentes contextos, em diferentes relações, ele nos permite alcançar diferentes compreensões. Vou repetir, né? A cada relação com o objeto de conhecimento, a gente vê determinados aspectos e deixa de ver outros. Então, tem alguns aspectos que se revelam e outros que se ocultam, né? Nessa relação da gente com o objeto de conhecimento. Tem uma pesquisa que talvez possa ajudar a gente a entender, né? A Denise Jodelet, que foi uma pesquisadora das representações sociais, a tese de doutorado dela, ela foi numa época na França, nos anos, não sei quando foi isso, 1960 eu acho, o Ministério da Saúde francês resolveu acabar com os asilos, né, para abrigar as pessoas loucas. E os ditos loucos, né? E que tinha uma doença de sanidade mental, os doentes mentais. E aí, como é que eles fizeram? Essas pessoas que eram diagnosticadas como doentes mentais, eles iam viver numa colônia. Ela foi para uma dessas colônias, para colônias, então, pequenas vilas, e vou chamar assim, então, esses doentes mentais iam viver com essas pessoas nessas colônias, e a ideia é que na convivência com essas pessoas normais, era a melhor maneira deles se integrarem socialmente e, porventura, e talvez, resolver, atenuar, diminuir, minimizar os seus distúrbios neurológicos e mentais. E a Denise Jodelet foi fazer pesquisa nessa colônia e ela perguntava para eles que visão que eles tinham da doença mental e como se transmitia, né? Aí ela foi ver, ela foi compreender como eles compreendiam a doença mental a partir da maneira como eles pensavam que se transmitia. Então, eles recebiam incentivos do governo, provavelmente, né? Tinham algum apoio para receber essas colônias aí, para receber esses loucos, né? Eles
essas pessoas moravam na casa com eles, mas tinham, na medida que tinham condição, eles tinham um quarto separado e eles lavavam as roupas separadas, né, dessas pessoas com doença mental e separavam um copo, um garfo, uma faca, uma colher, um prato. Né? Então eles tinham a ideia de que a doença mental era transmitida por meio dos humores, dos líquidos. Vocês veem que aqui isso é nos anos 1960 e é uma concepção bem antiga de doença mental. E esse mesmo grupo, perguntado antes da ida desses doentes mentais para lá, tinha uma visão completamente diferente da doença mental e da forma de transmissão. Então, é só um exemplo dentre inúmeros que a gente pode ver, né, que a gente pode pensar que o objeto, a compreensão que a gente tem do objeto, ela muda em função dessa relação desses distintos elementos. A mídia hoje intervém fortemente na representação que a gente constrói de diversos objetos. Né? O HIV, por exemplo, né? Foi uma construção midiática, desde uma rejeição total até toda uma campanha para aceitar os portadores de HIV, como é que acontecia a transmissão e tudo mais. Nós estamos falando de questões de saúde, né? Mas como é que isso fica do ponto de vista do processo de ensino e aprendizagem? São formas distintas da gente compreender os objetos a partir da relação entre esses elementos que compõem o processo de ensinar e aprender, inclusive a tecnologia. A gente não pode focar na tecnologia como instrumento de mediação se a gente pensa a mediação numa perspectiva dialética. Né? Não quero tomar muito tempo, deixa eu pular aqui então, vou pular uma coisinha. Então a gente tem essa visão instrumental, né, da tecnologia, né? A leitura dialética nos permite perceber que a tecnologia não é um instrumento neutro, que a tecnologia também não é um instrumento cujas finalidades, cujas funcionalidades vão se transmitir automaticamente no uso que delas fazemos. Né? Então, a gente diz assim, não, tecnologia não é boa nem ruim. A gente faz com ela o que a gente quiser, como se elas fossem inteiramente neutras. Fazemos o que quisermos, dependendo do contexto, dos nossos recursos, das nossas percepções, dos conhecimentos que os nossos alunos têm. Ou, eu vou usar a internet porque eu quero fazer uma educação colaborativa. E na outra perspectiva, não instrumental, mas determinista, de um certo determinismo que vai se impor. Então, se a internet é colaborativa, se a internet é interativa, ao usar a internet eu vou estar automaticamente fazendo uma educação interativa, uma educação colaborativa. Né? Além disso, então, além desses problemas, quando a gente faz essa leitura dualista, tem uma confusão entre a ação e a forma da ação. Né? Então, por exemplo, a gente fala assim, eu vou usar o telefone para marcar um encontro. O que eu quero? Usar o telefone ou marcar um encontro? Marcar um encontro, que eu poderia fazer por carta, que eu poderia fazer por sinal de fumaça, que eu poderia fazer por telepatia, eu escolho fazer pelo telefone. Então, mas a gente diz assim, eu quero usar o telefone. A gente confunde a ação com a forma e a finalidade da ação. Isso acontece muito nos processos pedagógicos. Eu quero usar a internet. E aí? Isso não tem nada a ver com relação com informação e conhecimento. Isso não tem nada a ver com relação com saber. Eu quero usar o filme. Eu quero usar música. Isso não tem nada. Você quer... Tem um problema, você, professor, querer usar isso, porque o nosso papel é orientar, conduzir um processo de relação com o conhecimento. Né? Então, eu quero trabalhar um determinado conteúdo, numa determinada perspectiva com os meus alunos. Para isso, eu não quero usar a internet, por exemplo. Não cabe usar a internet, ou cabe usar a internet, por aí vai. Né? Então, é preciso que a gente supere esse pensamento dualista e pense nas nossas relações com as tecnologias, mas as nossas relações através das tecnologias também. Né? Uma formulazinha interessante, né, que a gente descobriu a partir da tese do professor Júlio. Né? Ele fez um
trabalho de tese muito interessante sobre poéticas visuais, a apropriação do cinema por mulheres negras, e num dos momentos em que discutia-se o trabalho dele, se pensava na perspectiva de como pensávamos que já avançávamos, né, quando pensávamos assim, nós não vamos pensar o que o cinema faz com a mulher negra, mas o que a mulher negra faz com o cinema, que o foco dele era as mulheres negras, né? Mas a gente ele conseguiu avançar um pouco mais. Então, não é só o que o cinema faz com a mulher negra, nem o que a mulher negra faz com o cinema, mas também o que a mulher negra faz com o que o cinema faz dela. Então, a relação é complexa. Não é para simplificar, né? É para dar mais complexidade para essa relação. E só para dizer que eu não falei de flores, uma outra perspectiva de mediação interessante, né? Também midiática, que vivemos nos últimos tempos. Se não me engano, foi em 2015, o governo de São Paulo resolveu reestruturar, tornar mais eficaz a rede pública de educação, fechando algumas escolas, ou tirando o ensino médio de algumas escolas que ele considerava ocioso e reconduzindo alunos de ensino médio para determinadas instituições, né? Então, isso significava reconfigurar completamente a distribuição de turmas, de aulas e de níveis e modalidades de ensino. E, ainda bem, né, os jovens estudantes reagiram, eles ocuparam as escolas, ocuparam as ruas e conseguiram reverter esse processo, eles conquistaram. E tem esse documentário que está disponível no YouTube, chama Lute como uma Menina, que ele foi feito mostrando, além de mostrar o processo, ele destaca o protagonismo das meninas, né? Das estudantes nesse processo aí de ocupação das escolas e de defesa de uma educação mais democrática e que respeitasse as demandas e as necessidades da população que vive no entorno, né? Que não apenas aquela que vive no centro das cidades, né? Ela ter o direito de frequentar uma escola próxima à moradia dela. Então, tem esse documentário que foi feito, inclusive, essa é outra questão legal da gente pensar do ponto de vista das mídias, das tecnologias, né? Esse documentário foi feito utilizando muito os registros que foram feitos pelas próprias militantes, feitos por celular. Então, muitas tomadas são dos celulares, feitas por celulares no próprio processo, né, no calor do movimento aí que acontecia e que compõe esse documentário. É bacana, é bonito, eu acho que vale a pena conhecer, né? E aí está muito clarinho, cajó.org é o site do Cajó, está muito bonito, é um site novo que a gente conseguiu organizar. Quem quiser entrar lá e conhecer os nossos trabalhos, e o e-mail não faz mal, que aí vocês têm o meu e-mail ali, né? O e-mail jona.peixoto@fg e o e-mail do Grupo Cajó. Eu agradeço muito a paciência de vocês. Obrigada.